disso, né? A religiosidade é uma forma também de nos conectar com a nossa totalidade. Então, respeitar o outro é respeitar a totalidade que o outro representa. A gente tem visto muitos preconceitos, não é? A gente tem visto muitas perspectivas xenofóbicas, questões racistas envolvidas no discurso das religiões. E nesse momento de Páscoa, muita gente faz a reflexão, né, do simbolismo, né, que é a morte e a ressurreição de Cristo. E a gente faz também uma reflexão dessa mensagem, a mensagem da cruz, que é uma reflexão de amor e fé. Mas o que é fé? Qual é o reflexo dessa crença na nossa vida? Para falar sobre o assunto aqui com a gente, o teólogo e professor da UFAL, Anderson Menezes. Professor Anderson, muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente, pela gentileza em atender o nosso convite. Eu gostaria que o senhor começasse falando exatamente sobre a área inacessível, né? A fé é algo muito pessoal, é uma área que nós não temos acesso. E qual é o impacto dela para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham. A fé tem uma dimensão já na tradição clássica, não é? A gente vem estudando muito esses aspectos do nosso grupo de pesquisa da UFAL e do IFAL, Ciências da Religião, NERES. A gente vem se ocupando desses estudos recentemente. A fé surge como já no século XIII, Tomás de Aquino tinha uma definição muito clara sobre a fé. A fé era uma disposição interior, era uma virtude, portanto, que abria o nosso coração para não enxergar aquilo que se vê, por exemplo, mas perceber com o coração e com os sentidos aquilo que se manifestavam na nossa vida, na nossa história. Tomás de Aquino define isso muito bem, dizendo que a fé tem uma racionalidade, ela é uma virtude do intelecto. E sendo uma virtude do intelecto, a fé não pode ser apenas de forma sensorial, entendida como uma manifestação subjetiva. A fé é uma expressão coletiva. Ela também é uma expressão, como vai dizer a psicologia contemporânea, em Jung, a fé também é uma manifestação do nosso inconsciente coletivo. Então, reporta-se a tradições, reporta-se também a experiências e práticas culturais, mas não só. A fé tem uma dimensão que é mais profunda, é sobrenatural. Ela também não pode ser reduzida, por exemplo, a mero emocionalismo, né? A fé tem muito de racionalidade. Eu lembro muito bem de um diálogo entre o filósofo italiano Martini, o filósofo italiano Umberto Eco e o cardeal Martini, sobre em que creem os que não creem. Em que creem os que não creem. E aí a fé comporta uma dimensão ética profunda, uma dimensão ética que é um compromisso com o outro, com a alteridade do outro, com a solidariedade. Então a fé, ela é, como vai dizer Kierkegaard, a fé é um salto. É um salto. E esse salto, ele é profundo, não é? E é destemido. Então a fé tem um componente de racionalidade muito importante, sobretudo para a gente compreender os momentos atuais. Professor, e a fé, ela ultrapassa as barreiras da religião, né? Isso. Muito bem. Acho que a fé tem hoje um princípio fundamental. A gente fala de espiritualidades. E as espiritualidades, as pessoas vivem nas religiões as suas espiritualidades. Nós avançamos muito nesse diálogo interreligioso, um diálogo ecumênico também, dentro do espaço público. De que modo as espiritualidades e as religiões constroem a paz, constroem a solidariedade, constrói a justiça social. Então é muito importante a gente entender que as espiritualidades necessariamente não se ligam a instituições religiosas. Elas ultrapassam as instituições religiosas. E as três religiões do livro, como o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, sempre na tradição preservaram isso. A espiritualidade é algo que nos transforma por dentro. E ela tem a ver com a nossa interioridade.
Edith Stein, uma filósofa, uma grande mística na igreja, dizia uma coisa importante: toda espiritualidade deve nos conduzir para dentro de nós mesmos. E essa mudança, ela acontece na interioridade, de dentro para fora. E esse é um movimento muito importante, sobretudo, porque a espiritualidade também liga-se aos movimentos sociais. Sim. Liga-se também a uma sensibilidade interior nova, que se constrói também na psicologia do amadurecimento, do desenvolvimento pessoal, no autoconhecimento. Então, a espiritualidade é libertadora. Então, a gente tem visto muita instrumentalização da espiritualidade. Hoje é um dia muito especial, Sexta-feira Santa. Eu acho que ela diz muito daquilo que foi e é esse homem universal, a tradição universal do espírito desse homem que Jesus, por exemplo, de Nazaré, historicamente, que levou a nós todos a uma libertação daquilo que nos reprime, daquilo que são as nossas dores. Verdade. Então, as espiritualidades também catalisam as nossas dores. E qual é a importância, professor, da fé nesse diálogo interreligioso, de respeito mútuo, de enxergar o outro, de amar ao próximo? Isso. Eu penso, muito legal, eu penso que a gente vive num momento das espiritualidades. A tolerância religiosa é um aspecto fundamental. Sem tolerância religiosa, sem respeito à identidade religiosa do outro, a gente não vai construir a solidariedade que nós queremos. Eu lembro muito bem na psicologia de Carl Gustav Jung, por exemplo, Jung fala disso, A religiosidade é uma forma também de nos conectar com a nossa totalidade. Então, respeitar o outro é respeitar a totalidade que o outro representa. A gente tem visto muitos preconceitos, a gente tem visto muitas perspectivas xenofóbicas, por exemplo, questões racistas envolvidas nos discursos das religiões. Então a gente tem que respeitar as religiões, respeitando as identidades dessas pessoas que compõem e fazem parte das suas espiritualidades. Eu acho que isso é muito importante. A gente vive num mundo plural. E há lugar para as expressões religiosas que conduzem, portanto, à solidariedade, à paz. Essa é uma construção que nós todos queremos. E isso tem muito a ver também com o nosso inconsciente coletivo, daquilo que nós construímos, desde a nossa tradição mais primitiva até a nossa vida adulta. As religiões, as espiritualidades têm um papel coletivo fundamental. Que, sobretudo, na construção da paz, da justiça e da solidariedade. E a história da humanidade é marcada por momentos de fé, E também é objeto de suas pesquisas, professor? Você trouxe aí um material para a gente. Isso, nós estamos publicando, uma nova edição, a segunda edição desse livro, Tanatologia, sobre a morte e o morrer. Eu e o professor Dr. Gerson Adlon, que é médico da FAMED, nós estamos publicando essa segunda edição sobre a morte e morrer, discutindo também no âmbito das religiões, das espiritualidades, o que é a morte. Hoje a gente está na Sexta-feira Santa, a morte. Sim. O que significa a morte? E aí, nos aspectos psicanalíticos, nos aspectos médicos, e a gente entende um pouco isso hoje. A morte é uma forma de romper esse modo impessoal de viver a existência. Então, eu queria desejar a todos uma feliz Páscoa e agradecer a oportunidade de estar contigo hoje. Tá certo, professor Anderson. Muito obrigada, pelos esclarecimentos aqui no L1, sua participação. Obrigado. Boa Páscoa.